Oi, tudo bem? Nós somos os alunos da ETEC Professora Maria Cristina Medeiros e estamos cursando o segundo ano do ETIM de EDM. Esse podcast tem o intuito de expor nossas ideias e transmitir o nosso projeto de biologia relacionado à energia limpa e renovável. Esperamos que você goste. O que é energia limpa, afinal? Energia limpa se refere a toda energia produzida através de fontes renováveis, ou seja, de recursos que são infinitos no meio ambiente, causando assim um impacto ambiental menor, muitas vezes se referindo até a fontes não tão convencionais. Hoje, inclusive no Brasil, a energia limpa deixou de ser só promessa para se tornar realidade, mesmo que em números não tão grandes. Como sabemos, a energia está presente em todo tipo de matéria. Hoje, são classificadas como energia renováveis as seguintes fontes de energia: hídrica, eólica, geotérmica, biomassa, solar, marítima e biogás. Energia hidráulica é a energia produzida a partir do movimento da água. Utiliza-se a energia cinética da queda d'água, acionando um gerador elétrico localizado na usina hidrelétrica. Ela é considerada renovável quando não é necessária a formação de um grande reservatório para sua captação, que é chamada usina de fio d'água, que opera sem necessidade de grandes reservatórios. Suas vantagens é que a energia gerada por usinas dessa natureza é de baixo custo, é menos prejudicial do que as termoelétricas e possui facilidade na operação e manutenção. Já suas desvantagens é que esse tipo de energia necessita de grandes investimentos para a construção. Também causa o alagamento de terras, o que pode afetar não só o meio ambiente, mas os ribeirinhos, que são as populações que moram nas beiras dos rios. Provoca profundas alterações no ecossistema, já que a fauna e a flora locais são completamente destruídas. Outro ponto a se considerar é que a decomposição da vegetação submersa dá origem a gases que causam mudanças no clima da Terra. Energia eólica se trata de uma energia captada através de uma energia mecânica, no caso, a dos ventos. As massas de ar dos ventos movimentam as hélices dos aerogeradores, e esse movimento alimenta os geradores, que transforma essa energia mecânica em energia elétrica. As suas vantagens é que esse tipo de energia possui uma fonte inesgotável, não emite gases poluentes, não gera resíduos, possui uma excelente rentabilidade do investimento, reduz a elevada dependência energética do exterior, que são os combustíveis fósseis, e os parques eólicos são compatíveis com os outros usos e utilizações do terreno. Já suas desvantagens é que esse tipo de energia modifica a paisagem e o ecossistema, causa um impacto visual, emite ruídos de baixa frequência que podem até causar interferências nas TVs e possui alto custo dos geradores eólicos. Energia geotérmica utiliza do calor proveniente do interior da Terra, aproveitando assim o calor que vem do subsolo. Sendo assim, os recursos necessários para essa energia são os geysers e os locais onde existem água ou rochas a temperaturas altas, que fazem com que seja possível o seu aproveitamento de energia térmica. Com isso, o vapor causado por esse material extremamente quente, geralmente a água, alimenta os geradores da turbina, gerando assim energia elétrica. Hoje em dia, existem 3 maneiras para se aproveitar tal energia: a utilização direta, centrais geotérmicas e as bombas de calor. As vantagens da energia geotérmica são: possui um custo baixo para manutenção, tem um grande potencial de aproveitamento, não agride solo e não é vulnerável ao clima. As desvantagens são: liberação de dióxido de enxofre, só pode ser operada em áreas propícias, pode causar a contaminação de lagos e rios e pode causar o eventual afundamento do terreno. Energia biomassa utiliza matéria orgânica não fóssil de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de calor para uso térmico industrial, geração de eletricidade ou para ser transformada em outras formas de energias sólidas, carvão vegetal, briquetes, líquidas, etanol biodiesel e gasosas, biogás de lixo. Os resíduos gerados pela biomassa podem originar adubo orgânico e biogás. Para isso,
os resíduos passam por um processo de degradação dos micro-organismos em atmosfera rarefeita de oxigênio em biodigestores. As vantagens da energia biomassa são: há uma menor corrosão dos equipamentos, caldeiras, fornos, etc. Não emite dióxido de carbono. A biomassa sólida é extremamente barata. As cinzas que provêm desse tipo de energia são menos agressivas para o ambiente e pode promover o desenvolvimento de regiões menos favorecidas, por exemplo, na criação de empregos. As desvantagens são custos altos de produção e transporte, o poder calorífico é menor quando comparado com outros, há certa dificuldade no transporte e no armazenamento de biomassa sólida. Os biocombustíveis líquidos podem colaborar para a formação de chuvas ácidas e aspectos socioambientais, como a criação de monoculturas, perdas de biodiversidade e etc. A energia solar é obtida através de radiação solar e captada por painéis solares. A luz solar passa por coletores solares e é transformada em energia térmica, e em seguida, com a ajuda dos painéis fotovoltaicos, a energia da luz é transformada em eletricidade. O Sol é a maior fonte de energia do planeta, porém as tecnologias existentes só conseguem aproveitar 1% desse potencial. As principais vantagens da energia solar são: 1. A energia solar recebida pela Terra a cada ano é 10 vezes superior à contida em toda a reserva de combustíveis fósseis. 2. Ela não polui durante o uso, e a poluição decorrente da fabricação dos equipamentos para a construção é controlável. E 3. Em países tropicais como o Brasil, por exemplo, a utilização da energia solar é viável em quase todo o território. Já por outro lado, as desvantagens da energia solar consistem em: primeiro, a fabricação de um painel solar consome uma quantidade de energia significativa, que pode ser maior do que a energia gerada por ele. 2. Não é viável economicamente, pois os custos financeiros para a obtenção de energia são muito altos. E 3. A baixa eficiência dos sistemas de conversão de energia, o que torna necessário o uso de grandes áreas para a captação de energia em quantidade suficiente para suprir o empreendimento e torná-lo economicamente viável. Energia nuclear é a energia liberada por uma reação denominada fissão nuclear, sendo a matéria-prima empregada na mesma o urânio, um metal pesado e radioativo. No reator nuclear, os núcleos dos átomos são bombardeados uns contra os outros, o que provoca o rompimento dos núcleos e a liberação de energia. Esse processo resulta em radiação e calor, que por sua vez transforma a água em vapor e assim a pressão resultante é usada para produzir a eletricidade. As vantagens da energia nuclear. É um combustível barato e mais disponível se comparado aos combustíveis fósseis. É uma fonte mais concentrada na geração de energia, porque um pequeno pedaço de urânio pode abastecer uma cidade inteira. A exigência de uma pequena área para a construção da usina, se comparada com uma hidrelétrica. Consegue funcionar com máxima potência até 2 anos sem renovação de combustível, além de ser independente do clima. As vantagens da energia nuclear. É um combustível barato e mais disponível se comparado aos combustíveis fósseis. É uma fonte mais concentrada na geração de energia, porque um pequeno pedaço de urânio pode abastecer uma cidade inteira. A exigência de uma pequena área para a construção da usina, se comparada com uma hidrelétrica. Consegue funcionar com máxima potência até 2 anos sem renovação de combustível, além de ser independente do clima. Energia biogás. O biogás é um gás produzido a partir da decomposição da matéria orgânica em ambientes sem oxigênio. Pode produzir energia elétrica, veicular ou térmica. Ao final do processo, gera subprodutos como biometano, utilizado como combustível para veículos e fertilizantes. Algumas das vantagens do biogás são: ele é um serviço ambiental. É a única energia renovável que transforma passivo ambiental em ativo econômico. Com ele também podemos destinar adequadamente os resíduos orgânicos.
Algumas das suas desvantagens são: em função da diretiva comunitária relativa aos aterros, no futuro será minimizada a deposição de resíduos biodegradáveis em aterro. Portanto, as instalações de recuperação de biogás de aterro terão um tempo limitado de existência. E a quantidade de energia gerada pelo biogás não é constante, variando ao longo do período de produção. O projeto tem como objetivo principal aumentar o uso da energia renovável. O propósito desse projeto é transformar lixo em energia e diminuir os males causados pela queima de combustível fóssil e de outras fontes não renováveis. O GLP, popularmente conhecido como gás de cozinha, é a mistura de hidrocarbonetos, 50% propano e 50% butano, extraídos do petróleo. A comercialização anual deste estimada é de 7 milhões e 200 mil toneladas, isto é, segundo a Syndigás em 2012. O GLP não é tão poluente quanto o gás natural, mas continua sendo uma fonte de energia não renovável. O biogás produzido nesse projeto é a solução para esse problema. Sabemos que a produção de biogás tem déficits, porém o intuito desse projeto é sustentabilidade, não a perfeição. E o Energigás é a melhor solução sustentável para locais como escolas, restaurantes e hospitais. E a opção de produção caseira que será utilizada reduz eficazmente os déficits de produção comum. Como fonte alternativa de energia renovável ou limpa, o biogás é um biocombustível proveniente de materiais orgânicos, biomassa, o qual substitui o uso de combustíveis fósseis. Ele é produzido através da fermentação anaeróbica, ausência de ar, de bactérias presentes na biomassa. O biogás gerado pelo processo é armazenado no gasômetro e é transportado por meio de uma mangueira do gasômetro até o local em que ele será utilizado. O equipamento que receberá o biogás pode ter que ser adaptado para receber o mesmo. Por exemplo, se for utilizá-lo no fogão tradicional, o bico de entrada do fogão terá que ser adaptado, pois o bico de passagem do biogás tem um diâmetro maior. Isto porque o biogás tem pressão menor do que o gás natural. Além do metano, o biogás é composto por uma mistura de gases, dióxido de carbono e, em menores proporções, o nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e gás sulfídrico. As vantagens da produção e uso do biogás estão diretamente relacionadas com a sustentabilidade ambiental, uma vez que se trata de uma fonte de energia renovável, produzida através do lixo, e, portanto, inesgotável, sendo mais limpa que o gás natural. Entretanto, o biogás possui elevado teor de metano e dióxido de carbono, o CO2, o que pode prejudicar o meio ambiente, posto que colabore com o aumento do efeito estufa. Portanto, vale ressaltar que, ainda o processo de obtenção do biogás é poluente, porém, bem menor se comparado com os combustíveis fósseis. O nosso país apresenta grande potencial para a adoção dessa fonte de energia, pois é muito grande e produz grande quantidade de lixo por dia, e ainda possui muitos locais rurais que produzem os insumos para a produção do biogás. No entanto, o sistema de produção do biogás ainda possui custos elevados, o que dificulta sua expansão e adoção nos grandes centros. Existem biodigestores domésticos que já estão em vendas, mas o preço varia em torno de R$2.000. Porém, o Energigás mostra que os custos não são tão elevados quanto aparenta, visto que é cerca de R$650 para produzir biodigestores caseiros feitos com barris, o que, se conseguirmos por doações, reduziria pela metade dos custos, e o resto poderia facilmente ser arcado pela própria instituição. E sua fonte são os restos de comidas diluídas em água. O Energigás é totalmente viável, por ser uma fonte renovável e de custo baixo. Investir num projeto como esse é investir no planeta.